Eu já recebi críticas, né? Críticas de muitas pessoas, e até recebo mensagens, eu acho até engraçado, eu fico lendo as mensagens do risado, mensagens das pessoas no Instagram: padre, o seu lugar é na igreja, vai procurar o que fazer, vai para a igreja, fica atrás de política, fica fazendo política, não tem vergonha na sua cara, coisas assim, né? Até desrespeitosas, né? E aí eu digo para você o seguinte. E aí eu te pergunto, como é que você, claro, imagino que você veja de forma positiva, porque você, né, foi para esse caminho, mas como é que você vê o religioso, né, o padre, o pastor, ou enfim, qualquer representante de religião na política? Ou você acha que existe algum limite? Ou você acha que todo mundo, assim, dentro dos pastores, dos padres, enfim, bispo, qualquer coisa que, assim, qualquer tipo de religião, como é que o senhor enxerga isso na política? Só que houve uma pequena falha aí no início da sua pergunta, eu não consegui entender completamente. Tá. O que eu estou perguntando é o seguinte: como é que o senhor enxerga o religioso na política, o representante religioso na política? Tá, já entendi. Padre, pastor, bispo, enfim. Olha, primeiro, todo mundo sabe que a nossa vida ela gira em torno da política. Tudo é política. Claro. Eu e você aqui estamos fazendo política. Sim. Né? Mas a política, como eu acho que é o que você quer perguntar, está perguntando, a política partidária, essa política que eu estou envolvido, por exemplo. Né? Eu já recebi críticas, né? Críticas de muitas pessoas, e até recebo mensagens, eu acho até engraçado, eu fico lendo as mensagens do risado, mensagens das pessoas no Instagram: padre, o seu lugar é na igreja, vai procurar o que fazer, vai para a igreja, fica atrás de política, fica fazendo política, não tem vergonha na sua cara, coisas assim, né? Até desrespeitosas. Né? E aí eu digo para você o seguinte: olha, a igreja não manda nenhum padre, ela não ensina e não manda nenhum padre se filiar a partido, e não manda e não ensina nenhum padre ser candidato. Não manda. Ela não manda isso. Não está, essa não é regra. O padre tem uma função definida. Qual é a função do padre? Salvar almas. Ponto. O padre se prepara, o jovem se prepara para trabalhar em função da salvação das pessoas. Sim. Apontar o Cristo para elas, levar o Cristo para elas. Ele mesmo, primeiro, precisa viver isto, senão é um hipócrita, tem que viver isto, tem que se esforçar ao máximo para imitar ao Cristo e apontar para o Cristo, não é para ele, para o Cristo. Ajudar as pessoas a descobrir Deus, a estar com Deus, a ministrar os sacramentos, auxiliar espiritualmente, aconselhar, orientar. Esse é o trabalho do padre. Sobretudo, sim, salvar a pessoa, salvar a alma da pessoa. Ajudá-la a ir para o céu. Porque tudo isso, tudo que nós queremos é um dia estar com Deus. Né? Agora, no meio dessa nossa vida terrena, acontece coisas como aconteceram comigo. Não é? Eu fui convidado para ajudar Roberto Jefferson, por ele mesmo. E ele esteve na minha casa, na Ilha de Maré, onde eu morava, nós conversamos. Isso tudo depois, eu não o conhecia. Foi um vídeo que eu tinha enviado de uma oração, que ele estava doente. Ele quis agradecer a essa pessoa que fez esse vídeo, fez essa oração. Essa pessoa era eu. E ele foi até lá. E aí ficamos amigos. E o Roberto estava passando por um processo muito profundo de mudança de vida. Tinha sido preso, tinha aquela história do mensalão, toda aquela coisa que ele viveu. E ele estava se reaproximando cada vez mais, se aprofundando no cristianismo. Então ele me convidou, padre, e aí nós falávamos todo dia. Ele me convidou: padre, o senhor não poderia me ajudar? E aí eu: ajudar como? Ajudar o senhor em quê? Eu sou só um padre. Ele disse: olha, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda na transformação do estatuto do meu partido. Nós queremos um PTB mais conservador, mais cristão. Então eu comecei a ajudar desta forma. Eu encarei assim: eu posso fazer isso como uma capelania. É um padre a serviço dos bastidores,
na parte burocrática de um partido, ajudando, fazendo aquilo que eu sei, orientando a juventude espiritualmente, que era o que ele queria, e aí eu fui ajudando desta forma. Sim. Mas, em um dado momento, criamos o Movimento Cristão Conservador dentro do PTB, e eu saía visitando os diretórios nos estados, ajudando, orientando os dirigentes do partido a tentar colocar em prática as mudanças estatutárias. E aí nós falávamos do aborto, o nosso partido, o PTB, na época, né, é contra o aborto, o país é uma nação cristã, e um dos mandamentos é não matarás. Então eu saía dando espécies de palestras internas, né, para os dirigentes. Esse era o meu trabalho. Mas em um momento, e isso estava tudo bem, combinei pedi autorização ao arcebispo, conversei com o arcebispo. Não, padre, o senhor pode continuar fazendo, isso é um trabalho de evangelização da política. O senhor tem que fazer isso mesmo. Lá tem almas, lá são pessoas que precisam de orientação espiritual e tal. Pode continuar fazendo. E aí, em um determinado momento, eu sou convidado para ser candidato a vice-presidente da República, por esse partido, pelo PTB, e o Roberto sendo ele o candidato a presidente. E aí eu recuei, né? Eu digo, olha, presidente Roberto, eu não posso assumir isto, porque eu disse ao senhor que eu não queria fazer nenhuma disputa eleitoral, a igreja não é essa orientação, mas aí, depois de uma longa conversa comigo, então eu aceitei. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Que é o que eu fiz em seguida. Esses são os bastidores que a esquerda nunca contou, ninguém contou, não quer nem saber, só quer saber de detonar você, né? Lógico. E aí eu simplesmente depois telefonei para o arcebispo, que está em Lima, no Peru, a sede é lá, expliquei a situação daqui, e ele entendeu. Então, ele me deu uma autorização, disse, padre, então o senhor está autorizado para ser candidato, para disputar as eleições, para se filiar ao partido. Mas, quando o senhor iniciar todo esse trabalho de campanha eleitoral, o senhor vai se afastar. O senhor não vai celebrar missas, o senhor não vai, enfim, não vai exercer todas as suas funções como sacerdote, vai se dedicar a isto. Tudo bem, tá ok, tudo bem. Então eu comecei a fazer todo esse trabalho. E aí fui fazer todo o trabalho de campanha na época, né? E fiquei fazendo isto, fui candidato, todo mundo sabe, fui para os debates, enfim. Viajei quase o Brasil inteiro, tive só 19 dias de campanha, porque foi tudo muito rápido, foi tudo de última hora, era ele, não era mais ele, aí o PTB manteve a candidatura, apresentou um padre e um pastor, eu como candidato a presidente, o pastor Gamonal como vice, tudo isso implicava tempo para todo o trâmite burocrático de documentações que eram exigidas e levava tempo. Então, quando quando tudo foi deferido pelo TSE, faltava 19 dias para a eleição. Só deu tempo de participar do debate do SBT e o debate da Rede Globo, né? E no debate da Rede Globo é que eu passo a ser o padre mais conhecido, já não mais aquele padre desconhecido, né? Sim, sim. Então, eu participo, eu vejo, e aí eu comecei a mergulhar nesse mundo, para mim, desconhecido, que era o mundo dos partidos, o mundo da política. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu vejo isso? Antes eu via com maus olhos. Hoje eu vejo com bons olhos. Hoje eu vejo e digo, é importante que os cristãos participem da política, sim. É muito necessário que o evangélico, seja pastor leigo, que os católicos, que os ortodoxos participem da política. Eu não digo que os padres, que os pastores se lancem candidatos. Não digo isso. Eu digo que participem da política, que ajudem ao povo a entender e a se politizar, que oriente o povo no caminho correto, porque toda a nossa vida, ela está dependendo das decisões políticas que homens tomam
e depois a vida do povo é conduzida por um caminho bom ou ruim, conforme as decisões que esses políticos de mandato tomam. Então, eis aí a decisão, eis aí a importância de que os bons homens, de que homens de valores, homens de virtudes, homens apaixonados pelo Brasil, homens humanos que sabem sentir a dor do outro, que se compadecem com o outro, assumam mandatos e vivam esses mandatos com responsabilidade, cuidando da coisa pública de verdade, cuidando das pessoas com carinho, com atenção e respeito, valorizando o suor de cada cidadão brasileiro que acorda 3, 4 horas da manhã para trabalhar e gerar renda e fazer o país funcionar economicamente, né? E é preciso que os padres e os pastores, que são os cabeças das igrejas, que orientem o povo e que digam ao seu povo: vocês precisam participar da política. Vocês não podem, se vocês estão na igreja vivendo valores e vivendo princípios, ou aprendendo virtudes, ou botando para fora toda a riqueza espiritual e as virtudes que tem, exercendo isso na comunidade, na igreja em si, é preciso que essa experiência seja levada para os parlamentos, para as câmaras de vereadores, para as prefeituras, para as assembleias legislativas, que está carente de valores, carente de virtudes, carentes de homens e mulheres que, de fato, queiram o bem do país e o bem uns dos outros, né? E não viver, e não permitir que a política seja deixada de lado, dizendo para o povo: não, política é coisa de gente desonesta, não participe. Está errado, porque se nós deixarmos que os nossos, que são bem formados espiritualmente, que têm valores, que têm virtudes, a gente não incentivá-los a assumir essas funções nos parlamentos, quem é que vai assumir? Quem é que vai dirigir a nação? Quem é que vai tomar conta do povo? Os mentirosos, como nós estamos vendo aí, alguns que mentem o tempo todo? Os enganadores? Os salteadores? Os ladrões? Os irresponsáveis com a coisa pública? Aqueles que não têm valores e não têm princípios? Aqueles que estão apenas com o único interesse roubar, roubar e roubar? Ou pior, aqueles que querem se manter no poder a qualquer preço, a qualquer custo, a ponto de fazer com que as pessoas percam a sua liberdade de ir e vir, liberdade de falar, até liberdade de pensar, porque se você pensar alguma coisa hoje, né, aí já vira golpe, né? Então, nós queremos, eu aprendi e hoje digo que a política precisa, sim, da força dos cristãos dentro dela, de verdade, dos valores dos cristãos dentro dela, das virtudes dos cristãos dentro dela, para purificar todo esse ambiente que está carente de homens e mulheres que, de fato, honrem o eleitor, que, de fato, respeitem o eleitor, que, de fato, valorize o eleitor, sabendo que o eleitor é um cidadão brasileiro que, muitas vezes, é iletrado, que muitas vezes carece de todo tipo de necessidade, mas que confiou em você e que te deu o direito de representá-lo. E você, que é político, que recebeu a outorga desse eleitor, precisa respeitar e precisa valorizar e precisa ajudar a esse eleitor a sentir-se de fato honrado e representado. De que forma? Devolvendo a esse eleitor serviço de qualidade na educação, na segurança pública, na saúde, e em todos os setores da sociedade, que carecem de pessoas que levem a sério. Porque parece que estão brincando, parece que essa gente que está no poder está brincando de país, está brincando com a população, está zombando com a cara de todo mundo. Quanto mais as pessoas pagam impostos, quanto mais as pessoas trabalham, como escravos do Estado, que tem um sócio aí em tudo que nós fazemos, mais impostos eles querem aplicar, aumenta IOF, quer fazer mais isso, quer fazer mais aquilo. Quer dizer, é uma brincadeira com as pessoas, estão zombando da cara do povo, estão rindo de nossa cara, e aí aumenta imposto e gastam bastante, né? Gastam exageradamente com coisas fúteis, com coisas irresponsáveis, como se estivesse, de fato, zombando de nós.
enquanto o povo brasileiro acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, como aqui em São Paulo para pegar metrô, para pegar ônibus, para depois chegar no trabalho 8 da manhã, 3, 4 horas até chegar no trabalho. E esses políticos não têm consciência de que existe um grupo, uma nação por trás que trabalha, que se esforça, que está dando sangue. E eles simplesmente estão aí, esbanjando, gastando, viajando, curtindo, comidas caras, né? Aviões particulares que pode ser colocado 200 pessoas dentro, vai com 1 ou 2, gastando combustível à toa. Não enxergam os detalhes das despesas que gera para o povo, que as despesas são geradas para o povo. Quem paga a conta é o povo. É preciso ter responsabilidade com aquilo que é do povo. Sim. E o povo precisa também cobrar. E vai cobrar como? Colocando bons políticos lá dentro. E aí é que entra as igrejas. É aí que entra os cristãos. Nós estamos sofrendo o que estamos vivendo hoje porque são irresponsáveis que estão no poder. São pessoas que não estão nem aí para o eleitor, não estão nem aí para o país, estão entregando o país na mão do capital estrangeiro, usina de urânio entregando à China, região norte cheia de ONGs, roubando as nossas riquezas, levando a nossa fauna, a nossa flora para outros países e criando remédios e mais remédios que depois voltam para cá para a gente pagar o olho da cara, sabendo que a matéria-prima é nossa, sai daqui, da região norte. Então, são essas as irresponsabilidades e a falta de amor à pátria que nós estamos vendo hoje. Políticos que não amam a pátria. Políticos que, se amassem a pátria, primeiro ia cuidar do povo dele. Se amassem a pátria, primeiro ia cuidar dos interesses dessa nação. Ia fazer com que todas as matérias-primas que nós temos pudessem ser manufaturadas, transformadas em produtos aqui mesmo. E não sair daqui para depois voltar para cá de novo, para a gente pagar muito mais caro por aquilo que saiu do nosso país. Sim. Então, é uma burrice sem tamanha, é uma falta de amor ao país, é uma falta de amor e de respeito ao trabalhador, àquele que paga aquele que paga todo mês, todo ano os seus impostos, né? Então, eu digo hoje, Barba, que... e aí o meu arcebispo já me disse, padre, você vai continuar na política. Você vai fazer disso uma pastoral mesmo. Ele fez um decreto que está lá no site da igreja aqui no Brasil, a igreja no Brasil que chama Vicariato São José. Quem quiser vai lá, www.igrejaortodoxavicariato.org. E vai lá e pesquisa tudo. Pode fuçar o site inteiro. E Sim. Vocês vão encontrar lá a minha história, a história da igreja, o que é ortodoxia, tudo que vocês quiserem de dúvida, tem ali as respostas. E vão ver os decretos, vão ver a minha ordenação, que disseram que não era padre, vão ver os documentos fazendo-me responsável pela pastoral política no Brasil, nesta igreja ortodoxa que estou, para que eu continue desenvolvendo esse trabalho, o trabalho do Foro do Brasil, o trabalho de conscientização política, o trabalho de evangelização na política, o trabalho de juntar jovens para ajudá-los a ocupar espaços de poder. Então, hoje eu vivo o meu sacerdócio itinerante. O Brasil virou a paróquia, porque eu vivo em todo tempo eu estou viajando, mas eu estou com a minha malinha, com cálice, a patena, a Bíblia, a cruz, os paramentos, o pano do altar, e aonde chego celebro missa, aonde chego dou assistência às pessoas, faço todo o trabalho de forma itinerante, né? Essa é a minha realidade hoje. Padre, parabéns pelo seu posicionamento aí, viu? Assim, longe de mim trazer algum apoio político para ninguém, porque eu tento até, né, uma linha aqui do nosso podcast é a linha da isenção, né? Porque, enfim, a gente sabe como funciona essas questões de apoio político e tal, mas o que você falou não tem a ver com direita e esquerda, não tem a ver com tipo de políticas ou não, tem a ver com consciência e parabéns, assim, achei bem legal Antes de mais nada,
Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Agora tem uma nova função chamada hypar. Então você pode hypar aqui esse vídeo e os cortes também vai nos ajudar bastante na distribuição desse vídeo. Tem também o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, eu recomendo demais. O Peter, só no canal principal dele, tem mais de 14 milhões de inscritos e tem mais outros 60 canais. E se tem um cara que ensina, a gente quando fez, o nosso canal tinha 40 mil, hoje tem 333 mil inscritos. Então funcionou para mim, vai funcionar para vocês, o YouTube Sem Aparecer também, tá bom?